Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira e mais importante aula desse evento incrível que vai mudar a sua advocacia. Eu sou Gino Pessini, advogado, empreendedor, sócio de 2 escritórios de advocacia e de uma empresa de recuperação de créditos tributários que já atua há mais de 8 anos nesse mercado. E aqui, durante essa semana, você está aprendendo como que você pode faturar de 8 a 100 mil reais trabalhando de qualquer lugar e sem depender do Poder Judiciário, atuando com a recuperação tributária administrativa. E isso, mesmo que você esteja começando do zero ou não tenha nenhuma experiência com o direito tributário. Antes de mais nada, eu quero dar os meus parabéns a você que está me assistindo aqui agora. O fato de você estar assistindo essa aula mostra que você faz parte do grupo dos que estão comprometidos com o sucesso, e não dos advogados acomodados que reclamam que tem um faturamento medíocre, mas que não fazem nada de diferente para mudar essa situação. Quem começa a assistir e não termina faz parte do grupo que desiste fácil, que quer esqueminhas, diquinhas. Essas são as pessoas que ficam pelo caminho. Elas são engolidas pelo tempo e pelos novos advogados que chegam no mercado. Os advogados acomodados, que querem continuar na zona de conforto, vão ficar para trás. Na aula de hoje, eu vou te ensinar o terceiro e último pilar para você conseguir fechar o seu primeiro contrato de recuperação tributária em até 60 dias e faturar com o serviço mais do que a média dos advogados fatura no mês inteiro. Mais do que isso, no final da aula, eu vou te mostrar um plano de ação que você deve seguir para que isso aconteça e revelar a parte final da senha para você desbloquear esse material que vai estar disponível no grupo de WhatsApp do evento. Então, é importante que você fique comigo até o final e também que você esteja dentro do grupo. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, clica no botão que está aqui embaixo e entra imediatamente. É importante lembrar que essa série de aulas tem uma sequência lógica e para que você consiga fechar o seu primeiro contrato em até 60 dias, é fundamental que você assista a todas as aulas na sequência correta. Então, se você ainda não assistiu a primeira e a segunda aula, que já foram ao ar, não deixe de assistir, porque elas estão imperdíveis, vão ficar disponíveis por pouco tempo. Inclusive, eu quero aproveitar para agradecer a centenas de advogados que já viram as aulas que já estão no ar e que estão comentando, me mandando mensagens ali no meu direct. É muito gratificante ver um número tão grande de profissionais do direito descobrindo uma nova advocacia, abrindo os olhos para essa oportunidade que é gigante. Oportunidade de aumentar significativamente o seu faturamento de forma muito rápida, sem precisar abrir mão do seu trabalho atual ou de outros serviços que você já presta, inserindo a recuperação tributária administrativa na sua advocacia. Olha, obrigado mesmo, de todo o meu coração, muito obrigado. Antes de entrar no conteúdo dessa aula, acho importante recapitularmos brevemente o que a gente viu até agora, nas aulas 1 e 2. Você já aprendeu o que é recuperação tributária e a possibilidade de contribuintes pedirem de volta tributos que foram por eles pagos a maior nos últimos 60 meses, ou seja, 5 anos. E vale tanto para pessoas físicas como para pessoas jurídicas. E que, em cima desses valores históricos a recuperar, ainda incidem juros Selic, que hoje está dando mais ou menos 20% para esse último período de 60 meses. Então, mesmo se a empresa for pequena e tenha recolhido apenas R$500, a maior, por exemplo, por tributo, o valor do crédito a recuperar pode chegar a mais de 30 mil reais. E se você fechar honorários de 30% em cima desse valor, isso significa 9 mil reais, no seu bolso. Por isso, fechando apenas um contrato de recuperação tributária administrativa, e mesmo que seja com uma empresa pequena, como uma padaria aí na sua esquina, por exemplo, você já consegue honorários de pelo menos 8 a 9 mil reais. Ou seja, com apenas um serviço que você consegue executar em poucas horas, você consegue receber mais do que a maioria dos advogados leva o mês inteiro para receber. Mas pode ser muito mais. Você pode faturar 20, 30, 50, 100 mil reais por contrato atuando nessa área. Porque a recuperação tributária é uma área de altíssima demanda, já que estima-se que mais de 20 milhões de empresas tenham créditos a recuperar e a maioria delas nem sabe disso. São padarias, pet shops, farmácias, mercadinhos, bares, restaurantes, lojas de autopeças, enfim, empresas que existem aí pertinho de você e que estão deixando muito dinheiro na mesa. Valores que vão de 30 a 300 mil reais de tributos a recuperar. Você viu também que esses valores podem ser recuperados de forma fácil e rápida na via administrativa,
sem depender do Poder Judiciário e que, em muitos casos, o dinheiro demora no máximo 60 dias para entrar no caixa das empresas, o que faz da recuperação tributária um serviço muito atrativo e, por isso, fácil de vender. Afinal de contas, todo empresário quer receber dinheiro de forma rápida no seu caixa, não é mesmo? Além disso, você viu que o serviço de recuperação tributária pode ser executado em questão de poucas horas e de forma totalmente online, do conforto da sua casa e nos horários da sua conveniência, o que significa que você pode atuar nessa área sem precisar abandonar o seu trabalho atual e também sem precisar de escritório físico para isso. Você aprendeu também que quem atua nessa área consegue lucrar de duas formas. De um lado, quem atua na área cobra honorários que variam de 25% a 35% para trazer dinheiro para o caixa desses pequenos empresários, o que representa, muitas vezes, um alívio financeiro para eles. De outro lado, quem coloca dinheiro no caixa das empresas ganha a confiança desses empresários, que agora estão com dinheiro no caixa para contratar outros serviços jurídicos e que ficam mais propensos a contratar o advogado que já o ajudou. E é por isso que eu digo, todos os advogados de qualquer área deveriam oferecer esse serviço de recuperação tributária administrativa para os seus clientes, porque funciona como uma verdadeira porta de entrada para outros serviços. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo que a sua paixão seja por outra área, o serviço de recuperação tributária administrativa vai funcionar como um abridor de portas e vai te dar um fluxo de caixa para que você tenha estabilidade e escala na advocacia. Os honorários que você obtém com a recuperação tributária administrativa vão permitir que você aguarde os honorários de longo prazo, que virão das ações judiciais, sejam elas tributárias ou não. É o que vai te garantir estabilidade e escala. E é por isso que a recuperação tributária administrativa é um serviço que todos os advogados precisam oferecer. E se você tiver interesse em se especializar na área tributária, esse é o melhor caminho para você começar, se você quiser, claro, ter resultados rápidos. Vimos também que é possível começar do zero na recuperação tributária administrativa, já tendo resultados sem precisar dominar tudo do direito tributário, focando primeiro em apenas uma oportunidade. E também que é possível lucrar nessa área sem precisar analisar documentos fiscais ou fazer cálculos utilizando parcerias estratégicas para executar esses serviços para o seu cliente. Você aprendeu também os dois primeiros pilares para acelerar muito os seus resultados nessa área, que são o mapeamento estratégico de clientes para que você possa focar na oportunidade de recuperação que é aplicável aos clientes que você consegue atrair. E segundo, é a entrega lucrativa e escalável para que você não perca tempo desnecessariamente na execução e consiga escalar cada vez mais os seus resultados. Isso foi o que a gente aprendeu até agora, mas o melhor eu deixei para o final. Sabe por quê? Porque de nada adianta ter aprendido tudo isso se você não souber fechar o contrato, não é verdade? Preste atenção nisso. Se você quer ir para o próximo nível de faturamento, a captação de clientes deve ser a parte mais importante da sua advocacia. E é justamente isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então, fica comigo até o final. Nessa aula, eu vou te dar também mais detalhes sobre a nova turma do meu treinamento Scarpa, que abre na próxima segunda-feira. Então, se prepara que temos muitos detalhes importantíssimos para hoje. Vamos então para o conteúdo da aula de hoje, que é o nosso terceiro pilar: como fazer um atendimento que converte. Tem uma coisa que vocês precisam entender. O processo de captação é como um funil. E o que é um funil? É um objeto que tem de um lado uma boca larga e que tem embaixo uma boca estreita. A boca larga representa os clientes que você prospecta e a boca estreita, quantos fecham com você. E existem várias etapas entre a prospecção e o fechamento do contrato. E é absolutamente normal que você vá perdendo pessoas ao longo dessas etapas. É muito importante que você tenha esse conceito muito claro na sua cabeça, para que você não fique aí achando que se você não conseguir fechar com os primeiros clientes que você aborda, tudo estará perdido. Não, que não tem jeito, que você nunca vai conseguir captar clientes. Não, absolutamente não é isso. É absolutamente normal a gente abordar mais clientes do que fechar, tá bom? Acontece com todo mundo que vende, em todos os nichos, com todos os produtos e em todas as épocas, independentemente da experiência do vendedor. E se você tem isso muito claro na sua cabeça, você vai conseguir gerir melhor suas emoções,
sem levar para o lado pessoal e seguir adiante, desenvolvendo um amor ao próximo. Que amor ao próximo é esse, Ângelo? Amor ao próximo cliente. Não quer fechar comigo? Ok, vamos para o próximo. Simplesmente assim. E eu sei que para alguns de vocês, vender não é algo natural. Algo que você gosta de fazer naturalmente, não é mesmo? E você não tem culpa disso. Porque ninguém nunca nos ensinou a como fazer isso. A faculdade não te ensina isso. O curso de pós-graduação não te ensina isso. E por isso, você pode achar que você não tem um perfil comercial, que não vai saber vender os seus serviços. Mas eu vou te contar um segredo. Vender é uma habilidade absolutamente treinável. E quando você começa a fazer e vê que dá resultados, quando você começa a captar os seus clientes e vê que está dando certo, aí você não quer mais parar. Não quer mais parar de fazer isso e vai entrando na sua rotina naturalmente. É tipo fazer academia. Gostar de fazer a gente não gosta, mas a gente vai porque precisa. Depois começa a ver os benefícios e depois começa a ficar algo mais prazeroso porque a gente vê os resultados. E você vai ver que quanto mais você praticar, mais a prospecção vai se tornando natural para você e você vai encontrar clientes onde menos esperar. Olha, essa minha aluna Nádia, ela não tinha um perfil captador, mas depois de entrar, descarta, uma chavinha virou na cabeça dela. Tem prospectado na feira, com os amigos, em qualquer lugar. É muito legal isso tudo, né? Dá uma olhada. E você vai começar a olhar os números e vai verificar mais ou menos assim, olha, para cada 20 clientes que eu abordo, eu consigo marcar 6 reuniões. E a cada 6 reuniões, eu fecho 2 contratos de recuperação tributária administrativa. Esse número pode variar, é claro. Você pode ter que precisar fazer mais ou menos abordagens para conseguir as reuniões e pode ter que fazer mais ou menos reuniões para conseguir fechar um contrato. Mas é importante você olhar os números porque a partir deles você consegue ter uma previsão de quantos clientes você precisa abordar para conseguir fechar contratos e também onde precisa melhorar. Pode ser que seja na sua abordagem inicial, ou na sua primeira reunião, ou ainda na apresentação da sua proposta comercial. O que importa é você saber que existem 2 formas de captar mais clientes. Prospectando mais, ou seja, colocando mais pessoas na boca do funil, pois isso aumenta as suas probabilidades de fechamento ou sendo mais assertivo nas etapas posteriores do funil, para reter mais potenciais clientes ao longo do processo. E para conseguir reter mais pessoas até a venda, você precisa seguir uma estratégia e colocá-la em prática. Você precisa entender qual é o objetivo em cada etapa do processo de captação e quais obstáculos você deve contornar para isso ir melhorando no processo. Esse processo pode ser dividido em 4 etapas. A fase 1 do funil de captação é a abordagem. Quanto mais abordagens você fizer, e principalmente se você tiver o acompanhamento de alguém que possa te dar um feedback sobre o que você fez de certo ou o que fez de errado na abordagem do cliente, como eu faço, por exemplo, com os meus alunos do Scarta. Melhor em vendas você ficará. E mais fácil será marcar uma reunião com o seu cliente. Na aula passada, eu te mostrei várias formas de identificar clientes na recuperação tributária aí pertinho de você, correto? Mas você deve começar a sua abordagem pelo que está mais fácil, pelos clientes mais quentes, que são os clientes da sua rede de relacionamentos. Porque é mais fácil um cliente fechar com você quando ele tem uma referência sua, quando vocês possuem algum elo, um contato em comum. E mesmo que você não tenha parentes, ou mesmo amigos empresários, não deixe de divulgar o que você faz para o seu círculo mais próximo. Eles podem ser o elo entre você e o seu futuro cliente. Podem conectar você a pessoas que podem consumir o seu serviço de recuperação tributária. Hoje em dia, muita gente se preocupa em anunciar seus serviços para um público frio e acaba se esquecendo de fazer o básico, que é fazer a divulgação para quem já te conhece, para quem já sabe de onde você é, porque é muito mais fácil fechar contratos assim. Mas, independentemente, se você vai abordar um prospecto quente ou um prospecto frio, você deve colher a maior quantidade de informações sobre ele, porque isso vai te dar uma maior assertividade no processo de prospecção. E você pode fazer isso usando as ferramentas que eu disponibilizei no e-book da aula 1. Esse mapeamento vai te permitir criar um rapport, uma conexão maior com ele nessa primeira abordagem. E também vai te permitir ter uma ideia da realidade da empresa, das oportunidades que você pode oferecer para esse empresário. E também vai te permitir destacar os clientes que não vão comprar de você porque não tem crédito a recuperar. O seu objetivo nessa abordagem inicial é conseguir marcar uma reunião de apresentação com o seu cliente. E você faz isso despertando o desejo dele pelo seu serviço.
Beleza, Ângelo, entendi, mas como é que eu faço isso mesmo? Presta atenção. Mostrando para aquele empresário que você tem uma oportunidade real de colocar dinheiro no bolso dele de forma totalmente segura, legal e rápida. Lembra que a maior parte das empresas não conhece a recuperação tributária. Então você gera um desejo pelos seus serviços, ali aumentando a consciência sobre os benefícios desses serviços. Alguns clientes vão querer marcar uma reunião com você, não tenha dúvidas, tá? E outros não também, mas isso é absolutamente normal. Lembra o que eu te falei no funil de vendas? Mas se você tiver um bom script de como abordar os potenciais clientes, seja pessoalmente, seja por meio de mensagens, as suas chances de fechar uma reunião irão aumentar. A fase 2 é a reunião de apresentação. Nela, você deve ser capaz de quebrar as objeções do seu cliente e agregar valor dos serviços de recuperação tributária. Quanto mais segurança você conseguir passar para o seu cliente, maiores serão as chances desse cliente fechar com você. E é por isso que você tem que exalar segurança, porque segurança vende. E como que você consegue passar essa segurança? Conhecendo as principais dúvidas e objeções que o cliente da recuperação tributária normalmente tem e se preparando, estudando para respondê-las e contorná-las. Mas você também pode aumentar as suas chances desse cliente fechar com você usando uma técnica que nós usamos aqui, na XP Compliance. Você vai fazer uma proposta irresistível para o seu potencial cliente, dizendo que vai fazer um levantamento dos créditos que ele tem a recuperar antes mesmo de pagar qualquer honorário. Ele vai precisar te dar acesso a uma documentação fiscal para que você possa fazer essa apuração, é óbvio, e nesse processo você já ganha a confiança dele. Quando você voltar para ele informando o valor concreto, real do crédito a ser recuperado e com as informações do passo a passo para ele ter o benefício, as chances dele não fechar com você são ínfimas. Muita gente no mercado não age dessa forma. A grande maioria dos que oferecem serviços de recuperação tributária, principalmente as grandes empresas, exige que os clientes fechem um contrato mesmo antes de saber o valor efetivo do crédito a recuperar. Isso pode assustar o cliente e fazer com que ele não queira fechar com você. Afinal, ninguém quer ficar amarrado a algo que ainda é incerto, não é mesmo? Então esse pode ser o seu diferencial. Se você tomar a iniciativa de fazer a apuração do crédito antes de fechar o contrato, já vai se colocar numa posição diferenciada da concorrência e vai ganhar a confiança dos potenciais clientes. Nós fazemos dessa forma aqui no XP Compliance com todos os clientes. E te falo uma coisa, nós conseguimos fechar 100% dos contratos daqueles clientes que receberam apuração com valor real. Então, nessa reunião de apresentação, o seu objetivo deve ser o de fazer com que os seus clientes te enviem os documentos para que você possa fazer o levantamento dos créditos a recuperar. Além dessa técnica, existem muitas outras que podem ser usadas para aumentar a taxa de fechamento dos contratos de recuperação tributária e eu explico todas elas no treinamento Scarta. A terceira fase do funil de vendas é a reunião de fechamento, em que você apresenta a sua proposta comercial para o cliente. E aí, o pulo do gato é você conseguir passar segurança para o seu cliente e gerar uma percepção de valor para os seus serviços, mostrando os diferenciais e resultados que você tem. É importante ter um portfólio de clientes e resultados para aumentar a sua taxa de fechamento de contratos e conseguir, com isso, fechar maiores honorários com esses clientes. Ah, Ângelo, mas eu estou no começo da carreira, ainda não tenho reconhecimento na advocacia nem autoridade. Eu vou começar do zero na recuperação tributária. Como é que eu vou conseguir gerar uma percepção de valor dos meus serviços e convencer o cliente a fechar comigo? Antes de mais nada, é necessário que você entenda que fechar um contrato de recuperação tributária com um determinado cliente pode trazer não apenas retornos financeiros. Ele pode te trazer um retorno também em termos de aprendizado e portfólio e até mesmo network. E em alguns casos pode ser muito vantajoso para você prestar um primeiro serviço cobrando menos, se isso for te permitir ter um ambiente de aprendizado e for, é claro, te trazer os primeiros resultados que permitirão construir a sua autoridade na área. Depois que você tiver mais experiência e resultados, isso muda. E aí você vai poder escolher melhor os clientes que você quer atender. Ângelo, mas eu não estou afim de começar na recuperação tributária cobrando pouco. Não estou afim.
Olha só, dependendo da sua experiência na advocacia, com outros serviços, pode ser que você já tenha a confiança de alguns clientes e não precise, portanto, cobrar menos que o mercado. Mas, se você ainda não tem autoridade e está negociando com um cliente que nunca te viu antes, vai ser mais difícil. Você vai precisar fazer mais prospecções para seus primeiros clientes. Mas tem uma solução para resolver esse problema, que é fazendo uma parceria com alguém que já tem autoridade no mercado. Possa, portanto, passar a segurança para o seu cliente, como a minha empresa, por exemplo, de recuperação de créditos tributários, que é a XP Compliance. Nesse nosso modelo de parceria, por exemplo, os alunos que estão iniciando na recuperação tributária administrativa conseguem captar os primeiros clientes com mais facilidade. Por quê? Ora, se apresentando como parceiro da XP Compliance. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar exatamente como é que essa parceria vai funcionar e a condição especial que oferecemos para os alunos do Scarta. À medida que você tem os seus próprios resultados e vá ficando mais conhecido no mercado, pode executar os seus serviços por conta própria. Depois que você fechou o contrato, ainda tem uma quarta fase, que muita gente passa ao batido, que é o atendimento pós-fechamento. E essa nova fase é muito importante porque um bom atendimento nessa fase vai fazer com que você consiga gerar novos serviços a partir desse cliente que fechou com você. E para que isso aconteça, você precisa fazer um bom onboarding, um bom acolhimento do cliente. Você precisa ser capaz de passar para o seu cliente as informações sobre o passo a passo, todo o procedimento para a recuperação de créditos tributários. Quando que ele vai receber o dinheiro dele, quando ele vai pagar os seus honorários, e tenha tranquilidade e saiba o que esperar. Então, mesmo que você opte por fechar uma parceria para executar os serviços, é importante que você conheça as etapas do processo para informar o seu cliente e dar tranquilidade a ele. E, obviamente, importante também escolher parceiros sérios, que saibam o que estão fazendo, porque tem muita gente querendo recuperar crédito com base numa estimativa, sem fazer uma apuração de verdade. E isso pode estar um baita problema no futuro. Se a entrega for boa, você vai ter ganhado a confiança do cliente e poderá vender outros serviços para ele, sejam outros serviços de recuperação tributária ou mesmo outros serviços jurídicos de outras áreas. Lembre-se que o seu cliente vai estar com dinheiro no caixa por conta da recuperação tributária administrativa e, portanto, esse era o momento ideal para você vender outros serviços para ele. Isso foi o que aconteceu com a minha aluna Laísa. Olha só. E na primeira conversa que eu tive com o Ângelo, eu falei para ele sobre compliance trabalhista, que eu havia feito um curso. E através do Compliance Tax, eu consegui vender para eles o compliance trabalhista e a LGPD. Porque é uma coisa que chama mais atenção o Compliance Tax, principalmente quando você fala da parte de recuperação de tributos. E todo mundo quer um dinheirinho a mais em caixa dentro da empresa, né? Então você já entra com o argumento de que você já vai trazer dinheiro para dentro da empresa e depois você vai ajudar essa empresa a crescer. Ah, Ângelo, mas eu estou começando do zero e não tenho outros serviços para oferecer. Você pode começar a oferecer serviços de parceiros, como eu faço também. Eu atuo com direito tributário. Então eu presto também recuperação tributária judicial e outros serviços tributários. Mas a XP Compliance também vende para outros clientes do tributário serviços de holdings, LGPD, que são executados por parceiros nossos, tudo para amplificar o nosso faturamento. Mas se por acaso você ainda não tiver um parceiro, nem outros serviços para oferecer a esse cliente, você pode pedir para ele te indicar para outros clientes. Eu chamo isso de ciclo social de prospecção, ou CSP. Como você já ganhou a confiança dele, ele vai ficar confortável em te indicar e vai ficar mais fácil para você fechar essa próxima venda, porque você já chega com uma referência e com resultado. Então, perceberam como que é possível gerar um fluxo constante de novos serviços a partir de um primeiro trabalho de recuperação tributária administrativa. Então, até aqui, vocês já entenderam como fazer um mapeamento estratégico dos clientes. Já aprenderam passo a passo para recuperar o PIS e a COFINS monofásico. Já viram como funciona o funil de vendas da recuperação tributária administrativa. Mas, como prometido, eu vou facilitar ainda mais a vida de vocês. E por isso, eu vou apresentar para vocês um plano de ação
com o checklist, com tudo que vocês devem fazer para implementar os 3 pilares na prática e conseguirem fechar o primeiro contrato de vocês em menos de 60 dias. Mas antes, eu vou responder algumas perguntas que surgiram para mim nessa semana. Vamos lá, presta atenção. A primeira pergunta é: preciso ter uma estrutura grande para começar a prestar os serviços de recuperação tributária administrativa? A resposta é absolutamente não. Não precisa de nada muito caro, de computador caro, não precisa de contratar funcionários. Para começar, não precisa de nada disso. Na verdade, para prestar os serviços de recuperação tributária administrativa, é muito mais fácil do que começar outros serviços jurídicos. Você não precisa sequer ter um escritório físico, pois pode fazer as reuniões do estabelecimento do cliente ou de forma online. Você consegue acessar os documentos necessários para fazer a apuração do crédito a recuperar totalmente online. E também consegue formalizar o pedido de recuperação de forma totalmente online. O que significa que você pode prestar esses serviços de onde você quiser e no horário que for mais conveniente para você. Muito bom isso, não é mesmo? Então, para começar, você só vai precisar ter um computador com acesso à internet. Você já vai estar apto a prestar esses serviços. O maior investimento que você terá que fazer é em treinamento, em você, para você entender as oportunidades aplicáveis aos seus clientes e para saber a melhor forma de vender essa oportunidade para o seu cliente com segurança. Vamos para a segunda pergunta. Para quais tipos de empresas eu posso oferecer os serviços de recuperação tributária administrativa? Quando estamos falando de recuperação tributária administrativa, existem oportunidades para todo e qualquer tipo de cliente. Todos têm oportunidades. Empresas optantes do Simples Nacional, do lucro presumido, do lucro real, do agronegócio, todo tipo de atividade. Então vamos lá. Da padaria da sua casa ao posto de combustível, praticamente todas as empresas têm créditos tributários a serem recuperados. Falando apenas das empresas optantes do Simples Nacional, que são as empresas pequenas, que existem em maior quantidade pertinho de você, você pode prestar serviços de recuperação tributária para farmácias, pet shoppings, perfumarias, lojas de autopeças, bares, restaurantes, lanchonetes, que mais? Padarias, mercadinhos, lojas de conveniências de postos de combustíveis, hotéis com bar, restaurante, distribuidores de bebidas, etc. É uma infinidade de possibilidades. Em resumo, praticamente toda e qualquer empresa que você tiver acesso pode ser um cliente potencial seu aí na recuperação tributária. A terceira pergunta é: qual o valor dos honorários que eu consigo receber por cada serviço de recuperação tributária administrativa? Essa pergunta também é muito boa, porque muita gente desanima em começar a atuar com a recuperação tributária, sabia? Porque só tem acesso a empresas pequenas e acha que não vai valer a pena fazer a recuperação tributária para elas, porque pensa que o valor dos honorários vai ser muito baixo. Mas isso é uma crença sem qualquer fundamento. Como na recuperação tributária administrativa, a gente calcula o que a empresa pagou a maior nos últimos 60 meses, qualquer empresa que venha pagando de forma equivocada, vamos dizer R$500 a mais de tributos por mês, traz uma oportunidade de recuperação de créditos de 30 mil. E isso sem contar com os juros Selic que são aplicados e que aumentam em uns 20% o valor do crédito. A nossa experiência nos mostra que o valor dos créditos a recuperar para empresas do Simples Nacional começa em torno de 30 mil. Pode chegar a mais de 150 mil reais. E o percentual dos honorários que se cobra nas recuperações tributárias é geralmente maior quando o crédito a recuperar é menor. Então, presta atenção. Pegando uma recuperação tributária de 30 mil reais, que é ali o piso, nós estamos falando em honorários entre 35% e 30%. Isso significa pelo menos 9 a 10 mil reais de honorários no seu bolso. E isso em apenas um tipo de crédito tributário. Mas existem várias oportunidades de recuperação tributária administrativa para as empresas do Simples Nacional. E por isso, você pode fechar mais de um contrato com a mesma empresa. Outra coisa que você deve levar em consideração para avaliar se compensa ou não é a lucratividade do serviço. Ou seja, quantas horas suas você vai ter que gastar para receber os seus honorários. Com a ajuda de softwares específicos como o e-auditoria, é possível fazer análise da documentação fiscal e apuração dos créditos a recuperar para empresas do Simples Nacional. Isso em questão de 2 horas e ainda, tomando um cafezinho. Então você consegue
atender muitos clientes num curto espaço de tempo. É por isso que esse é um serviço tão lucrativo. E também te sobra mais tempo para você se dedicar à captação de novos clientes. E se você tiver alguém para te mostrar todos os atalhos, para você ser mais assertivo nesse pilar da captação, tudo que funciona e o que não funciona, como eu faço no treinamento Descarta, você vai conseguir escalar os seus honorários de forma muito rápida. É por isso que mesmo atendendo empresas do Simples Nacional, você consegue receber mais de 30 mil por mês atuando com a recuperação tributária. Basta você fechar 3 clientes, o que dá mais ou menos um cliente por semana, por exemplo. É muito bom, não é mesmo? Mas se você fizer a recuperação tributária administrativa de uma clínica médica ou empresas do lucro real, os valores serão muito maiores. Para vocês terem uma ideia, olha só esse relatório de honorários que a XP Compliance fechou. Presta atenção. 28 mil nesse primeiro, 85 mil desse outro, 74 mil, 426 para esse alto posto. Temos outros administrativos aqui, ó. 57 mil, 9.500. E olha esses últimos dois aqui. Um é de 1 milhão e depois um outro de 228 mil. E talvez você não consiga enxergar direito, mas esses dois últimos aqui foram para o mesmo cliente. Você pode ter resultados iguais a esse ou até mesmo melhores do que os meus. Vai depender, é claro, apenas do tamanho da sua dedicação. Bora para a quarta pergunta? A quarta pergunta é a seguinte: em quanto tempo consigo receber os meus primeiros honorários? Por incrível que pareça, muita gente demora mais do que deveria para ter resultados na recuperação tributária administrativa. Por quê? Porque tenta captar clientes sem ter uma estratégia validada e acaba perdendo muito tempo. Por isso, se você quer ter resultados mais rápidos, o ideal é seguir um passo a passo já validado para a captação. Agora, uma vez que você feche com seu primeiro cliente, você pode ter seus primeiros honorários já nos primeiros 60 dias, como é o caso da recuperação do PIS e da COFINS monofásicos que nós vimos na aula 2. Tem recuperações que podem levar mais tempo, mas se você quer dinheiro rápido no seu bolso, você deve focar nas empresas do Simples Nacional. É por isso que a recuperação tributária é ideal para quem precisa gerar um rendimento rápido na advocacia. A quinta pergunta é a seguinte: eu ainda não tenho clientes pessoa jurídica. Devo montar primeiro uma carteira de clientes para começar a oferecer os serviços de recuperação de créditos tributários? Pessoal, claro que não. Justamente porque você não tem ainda clientes, é que você deve inserir os serviços de recuperação tributária administrativa na sua advocacia, para poder oferecer esses serviços e, com isso, captar clientes com mais facilidade. E clientes bons, clientes para quem você pode vender novos serviços. Lembre-se que é mais fácil captar clientes quando você tem um produto de alta demanda para oferecer e quando você gera um benefício imediato para eles. Se você coloca dinheiro quase que imediato no bolso das empresas, você vai ganhar a gratidão e a confiança delas. E elas passam, a partir daí, a te recomendar para outros clientes. E isso vai te abrir portas para outros serviços que você queira prestar. Isso foi o que aconteceu com a Laisa, no depoimento que a gente já viu. Ela captou o cliente com a recuperação tributária e depois vendeu o compliance trabalhista para o mesmo cliente. Vamos para a sexta pergunta, que é a seguinte: quero prestar os serviços de recuperação tributária administrativa, mas sou de outra área e não sei nada de direito tributário. Isso é normal. Será que eu consigo? Com toda certeza você consegue. E eu vou explicar por quê. Independentemente da área que você atue atualmente, ou mesmo que você tenha acabado de sair da faculdade e ainda não tenha ali tido experiência como advogado, você conseguirá captar bons clientes e gerar altos honorários atuando com a recuperação tributária administrativa. Por que eu digo isso? Porque para realizar esse tipo de serviço, presta atenção, não é necessário que você conheça profundamente todo o direito tributário, já que não há mais discussão acerca do crédito a ser recuperado. Seja porque essa discussão já foi superada no âmbito judicial, seja porque o crédito tributário decorre de um equívoco cometido pelas empresas em razão da complexidade da nossa legislação. Basta que você encontre a empresa e aplique o que já foi definido pelo Poder Judiciário ou que está previsto na legislação, fazendo com que aquele empresário recupere os valores pagos equivocadamente, sem precisar retornar ao Poder Judiciário para rediscutir o crédito nem defender teses jurídicas complexas. Para começar, o que você precisa
é dominar apenas uma oportunidade de recuperação. Aquela que você escolheu para iniciar e entender as melhores estratégias para vender esse serviço específico para o seu cliente. Esse é o verdadeiro pulo do gato. Eu tenho muita segurança para falar isso, porque eu já tive muitos alunos que não tinham qualquer experiência anterior com o direito tributário e conseguiram, em pouco tempo, captar clientes e receber seus honorários com a recuperação de créditos tributários. Esse foi o caso do meu aluno Renato, que era advogado generalista e em menos de 60 dias, depois de entrar para o Scarpa, conseguiu fechar 5 contratos de recuperação tributária administrativa para empresas do Simples Nacional. Veja aí. Meu nome é Renato Rebelo, sempre fui um generalista, sou aluno Scarta há 2 meses. Eu já fechei 5 contratos. E você acha que não tem mais? Tem muitos outros. Veja o caso dos meus alunos do Diego e do Júlio, que também não tinham experiência em tributário e conseguiram fechar contratos em pouco tempo, depois de entrar no Scarta. Veja. Sou nem advogado, nem contador, né? Tá dando 4 meses agora que eu comecei a fazer isso. Eu já tenho de créditos identificados, né? Valores atualizados, aproximadamente R$180 mil. Há 6 meses atrás eu não sabia nada disso. Eu nunca tinha ouvido falar dessa recuperação de INSS. Eu não sabia que era PIS/COFINS monofásico. Eu fechei, né, um contrato com um mini mercado. Tenho, assim, a minha vivência da faculdade, né? Eu não fiz pós-graduação. Sabia o que era uma execução fiscal, de que modo que eram cobrados os tributos, né? Mas nessa parte mais detalhada ali em relação à documentação, não tinha conhecimento algum. 7ª pergunta é a seguinte: eu não tenho OAB. Posso atuar com a recuperação tributária administrativa? E a resposta é sim. Mesmo sem ter OAB, ou estando impedido de advogar, ou não sendo da área jurídica, você pode atuar com a recuperação tributária administrativa. Porque como esse tipo de recuperação está fora do Poder Judiciário, não é um serviço privativo de advogados. Na verdade, qualquer pessoa que receba um belo de um treinamento nessa área pode fazer isso. E justamente porque a recuperação tributária administrativa não é um serviço privativo de advogado, não está sujeita às restrições de publicidade impostas pela OAB. Inclusive, para que você não tenha qualquer problema com isso, eu recomendo que, se você também presta serviços jurídicos privativos de advogado, ou seja, tem um escritório de advocacia, que você constitua uma outra sociedade para explorar separadamente os serviços de recuperação tributária administrativa com objeto social e CNAE específico. Mas, Ângelo, então por que você foca nos advogados? Por 2 motivos. O primeiro deles é porque as oportunidades de recuperação de créditos decorrem da complexidade da nossa legislação tributária. E os advogados, bem ou mal, foram treinados na faculdade para compreender a nossa legislação. O segundo motivo é que, por uma questão de princípio de integridade, eu só ensino o que eu já validei na prática. E o que eu ensino vai muito além de como simplesmente atuar na recuperação tributária administrativa. Eu ensino como usar a recuperação tributária para fomentar outras áreas da advocacia e gerar novos serviços a partir daí. Como eu sou advogado, sócio de 2 escritórios de advocacia de uma empresa de recuperação de créditos tributários, eu entendo que os advogados são os que mais se beneficiam das técnicas que eu ensino. Mas qualquer profissional pode atuar com a recuperação tributária e será muito bem-vindo no Scarta. E, inclusive, nós temos muitos alunos que nem são advogados, nem contadores, como é o caso do Diego, que vocês já viram em depoimentos anteriores. Vamos para a próxima pergunta. Trabalho como seletista em tempo integral. Consigo atuar com a recuperação de créditos tributários administrativos sem precisar abrir mão dessa fonte de renda? Com toda certeza, você consegue. Como que dá para fazer tudo online e você não precisa investir numa estrutura física, nem de equipe para começar a atuar com a recuperação tributária? Você pode ir começando aos poucos. Você pode utilizar a sua hora de almoço para captar clientes e executar os serviços depois que você chega em casa, depois do trabalho ou no final de semana. E lembrando, se você preferir, você pode até mesmo deixar a execução da recuperação com parceiro para ter mais tempo de captação e ainda assim faturar sua parcela de honorários com a recuperação tributária administrativa, tá bom? Olha o caso desse meu aluno, o Júlio, que trabalha em período integral na área regulatória de uma concessionária de água, mesmo com pouco tempo disponível para se dedicar à captação, conseguiu fechar o seu primeiro contrato em menos de 30 dias depois de entrar no Scarta. Eu disse em menos de 30 dias. Eu trabalho hoje numa concessionária de serviço público, né, de abastecimento de água, em período integral. Você entrou no Scarta.
quanto tempo levou para fechar o primeiro contrato? Deve ter dado aí 20 dias, 30 dias, talvez. Você pode também fazer o contrário. Você pode aprender como faz a apuração do crédito, seja de forma manual ou por sistemas, e fazer uma parceria com quem tem os clientes e usar o seu final de semana para executar esses serviços, prestar esses serviços. Isso foi o caso do Diego. Como ele é seletista, trabalha 40 horas por semana como servidor público, fez parceria com um advogado, capta os clientes e manda para ele executar. Como o meu tempo é limitado, eu usei muito aquilo que você falou, né? Aquela questão do CSP lá, né? Das parcerias. Fui atrás de pessoas, né? E assim, hoje eu tenho uma parceria com um advogado bem conhecido aqui na cidade. Ele falou assim, não, deixa aqui atrás dos empresários, eu vou. Você sabe fazer? Eu falei, eu sei fazer, então deixa comigo. E aí você pode deixar para se desligar do seu emprego atual depois que já tiver obtido seus primeiros resultados e ganhando confiança para atuar na recuperação tributária em tempo integral. Ou não, você pode usar a recuperação tributária para fazer uma renda extra e continuar na sua ocupação atual. Mas uma dica que eu te dou é a seguinte: se o escritório em que você trabalha não tiver um departamento para oferecer esse serviço de recuperação tributária, você pode propor para o seu chefe desenvolver essa área, oferecendo esses serviços para os clientes do seu escritório. Eu tenho certeza de que isso vai te colocar numa posição de destaque no escritório no qual você atua. E quem sabe, rende até um convite para uma sociedade. Vamos agora para a última pergunta, que é sobre algo que já causou muitas dúvidas, inclusive entre os alunos. Presta atenção. A reforma tributária vai impactar a recuperação tributária administrativa? E aí, o que você acha? A resposta é não. Eu vou explicar por quê. Presta atenção. Primeiro, vamos entender o que envolve essa reforma. Olha só. Os tributos envolvidos nessa reforma tributária são apenas os tributos sobre o consumo. Em relação aos tributos da União, a reforma vai afetar o IPI, o PIS e a COFINS. O PIS e a COFINS serão substituídos pelo CBS, certo? Contribuição sobre bens e consumo. E o IPI vai virar um imposto seletivo que vai incidir sobre produtos prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Nos estados e nos municípios, a reforma vai afetar o ICMS nos estados e o ISS nos municípios, que vão ser substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Mas a mudança não vai acontecer agora. O texto em sua completude ainda precisa ser aprovado em definitivo e, além disso, precisa ocorrer edição de uma lei complementar regulamentando os novos tributos. Se tudo correr como previsto, o início das cobranças dos novos tributos, CBS e IBS, só vai começar em 2026. Até 2026, tudo continua a ser como antes. E mesmo depois que o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS tiverem sido substituídos pelo CBS e pelo IBS, ainda será possível recuperar administrativamente esses tributos. Quando estamos falando de recuperação tributária, estamos sempre olhando para os tributos que foram recolhidos no passado, para os tributos pagos nos últimos 5 anos pelaquela empresa. Então, mesmo que os tributos recolhidos a maior pelas empresas só venham a ser extintos, ainda será possível recuperar os valores pagos nos últimos 5 anos. É provável que a nova legislação também preveja a incidência monofásica da CBS e do IBS para alguns produtos, porque esse é o regime de tributação que visa facilitar a fiscalização por parte do fisco. Então, outras hipóteses de recuperação tributária também surgirão. Na verdade, como a reforma tributária vai aumentar a carga tributária geral, os empresários estarão ainda mais dispostos a fazer algo para ter mais dinheiro no caixa, o que é uma oportunidade para quem trabalha com a recuperação tributária. Por fim, vale lembrar que o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição previdenciária não serão impactados por esta reforma tributária e, portanto, nenhuma das oportunidades da recuperação relacionadas a esses tributos serão afetadas, como, por exemplo, a recuperação do IRPJ e da contribuição social sobre o lucro líquido das clínicas médicas. Finalmente chegou a hora da gente transformar tudo que a gente aprendeu até agora num plano de ação para que você possa fechar o seu primeiro contrato em até 60 dias. E esse plano de ação faz parte de um desafio que nós vamos colocar como bônus dessa nova turma do treinamento Scarta, que vai abrir na próxima segunda-feira. Então, terão atividades que serão para todos e atividades que serão exclusivas para quem é aluno. Mas você deve estar se perguntando aí, o que é, afinal, esse treinamento Scarta? Scarta significa Sistema de Crescimento Acelerado com Recuperação Tributária Administrativa. E é justamente esse o objetivo do Scarta, gerar para o aluno um resultado alto e rápido com a recuperação tributária
administrativa. Quanto tempo levou para fechar o primeiro contrato? Não demorou muito tempo, não. Deve ter dado aí 20 dias, 30 dias, talvez. Meu nome é Renato Rebelo, sempre fui um generalista, sou aluno Scarta há 2 meses. Eu já fechei 5 contratos. E em quanto tempo você conseguiu esses 12? Um mês? Nem isso, porque tu entrou agora no Não, foi menos. Em menos de um mês. Em menos de um Teve mês, o- você conseguiu 12 clientes. 12 clientes, em menos de um mês. Para criar um treinamento que efetivamente te trouxesse resultados, eu fui pesquisar. Eu fui pesquisar o que já existia no mercado, o que funcionava e o que estava faltando. E sabe o que foi que eu percebi? Que os principais cursos de recuperação tributária que existem no mercado focam em uma única parte da recuperação de créditos tributários, que é a parte técnica. Eles ensinam como apurar o crédito, como formalizar o pedido de recuperação, ensinam fundamento jurídico por trás de cada oportunidade de recuperação, ensinam a identificar a quais empresas essas oportunidades se aplicam, mas os alunos continuam sem conseguir seu primeiro cliente. Continuam sem saber o que deve se falar numa reunião para conseguir fechar um contrato. Por isso, o treinamento Scarta é diferente desses cursos. Eu não vou apenas te ensinar como ser um expert em recuperação de créditos tributários, para você ter que trabalhar para outras pessoas, porque não sabe como captar clientes. Eu vou te ensinar como iniciar na recuperação tributária administrativa já tendo resultados com seus próprios clientes. Múltiplos clientes, clientes bons, clientes que pagam altos honorários e para quem você pode vender outros serviços. O Scarta, ele foi desenhado com base em 3 pilares que são a minha base de atuação de mais de 8 anos na XP Compliance, a minha empresa de recuperação tributária, que são 1. Mapeamento estratégico de oportunidades. Para ter resultados rápidos, você precisa saber por onde começar. Você precisa conhecer o seu mercado e os clientes que você consegue abordar para entender qual é a oportunidade que vai te permitir fechar mais contratos em menos tempo. O segundo pilar é o atendimento que converte. Para não ser um expert sem resultados, além da parte técnica, é fundamental que você saiba como abordar e atender os potenciais clientes para que você tenha sucesso no fechamento dos contratos. Terceiro pilar, entrega lucrativa e escalável. Porque tempo é dinheiro. Então, você precisa saber agilizar a entrega dos seus serviços para conseguir escalar os seus resultados. Além da execução manual, você deve conhecer as ferramentas e técnicas que otimizam a execução dos serviços e entender quando é vantajoso firmar parcerias estratégicas. No Scarta, eu vou te dar um plano baseado nesses 3 pilares que vai te permitir aumentar significativamente o seu faturamento, inserindo na sua advocacia um produto que vai te permitir ganhar muito dinheiro e ainda alavancar as suas outras áreas de atuação. É isso que você quer, não é mesmo? Ângelo, e como é que é esse plano? A jornada do aluno dentro do Scarta passa por um ciclo de 5 passos. O passo 1 é saber onde você está e para onde você vai, identificando os clientes que estão perto de você e que você consegue abordar e entender que oportunidades você pode oferecer a eles. Depois que você definiu por qual oportunidade vai começar a atuar na recuperação tributária, você vai partir para o passo 2, que é aprender alguns conceitos essenciais do direito tributário, como regimes tributários, classificação de tributos e principais documentos fiscais, os detalhes das oportunidades que você vai focar para conseguir passar segurança na hora de oferecer os seus serviços de recuperação tributária aos empresários. Porque as pessoas compram por segurança, compram o que elas conseguem entender com facilidade. Depois de aprender a parte teórica da oportunidade aplicável aos clientes que você atender, o passo 3 é saber vender esse serviço. Após fechar o contrato, o passo 4 é saber entregar o serviço para o seu cliente, ou seja, saber como executar a recuperação tributária ou como delegar esse serviço para um parceiro. Depois que você entregou o seu primeiro serviço de recuperação tributária e colocou dinheiro no caixa do seu cliente, é hora de passar para o passo 5, escalar o seu faturamento, oferecendo novos serviços, explorando novas oportunidades de recuperação tributária. E para todos esses passos, existem módulos específicos no Scarta. Então, no Scarta, você vai ter acesso a um curso com aulas gravadas que vão direto ao ponto, para que você saiba tudo que precisa, não só para entender as oportunidades de recuperação de crédito tributário, que podem ser realizadas administrativamente e executá-las com segurança, mas também para identificar e captar os seus clientes. Eu explico que você precisa saber de direito tributário em geral e tudo sobre as oportunidades de recuperação tributária, de uma forma que até a minha filha de 11 anos entenderia.
Então, mesmo se você nunca teve qualquer experiência com direito tributário, não vai ter a menor dificuldade de entender o que eu estou falando. Eu explico também todos os passos para você solicitar os documentos do seu cliente, examinar as informações, apurar o crédito e formalizar o pedido de recuperação do crédito. Tudo nos mínimos detalhes. Você vai ver que em pouquíssimo tempo você estará absolutamente familiarizado com essa documentação e não terá qualquer dificuldade para fazer a recuperação dos créditos tributários para o seu cliente. Você verá que vai ser tudo muito simples. Mas não para por aí. Eu sei que você pode estar aí se sentindo inseguro em começar a atuar numa área nova, fora da sua zona de conforto, não é mesmo? Por isso, além das aulas gravadas, você vai receber um acompanhamento pessoal meu e da minha equipe. Além disso, você terá um acesso ao monitor, que é o Marcelo, que vai te acompanhar durante toda a sua jornada dentro do Scarta, te estimulando a seguir sempre em frente e te resgatando quando sentirmos que você está correndo o risco de parar no meio do caminho. Marcelo teve um dia que me ligou, nós ficamos 1 hora no telefone, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito próxima mesmo, sabe? Eu senti isso, essa questão próxima. O Marcelo, cara, o que eu preciso, ele está sempre à disposição, sempre responde. Se precisar, ele faz uma reunião em qualquer lugar, muito acessível, assim. Até essa conversa que a gente está tendo aqui, para mim, é sem igual, né? Tem essa questão do atendimento personalizado, né? Tu entende a realidade, né? Obrigada mesmo, né, por ter esse contato mesmo, porque isso é mais difícil, você comprar um curso, você querer fazer alguma coisa assim e ter contato direto, né? Você terá a chance também de participar de encontros ao vivo comigo e com os outros alunos dentro de uma sala no Zoom para aprofundar alguns temas e tirar todas as suas dúvidas sobre as várias áreas do seu negócio de recuperação tributária administrativa. Ou seja, eu vou te acompanhar para que você saiba exatamente como atingir os seus objetivos, para que você possa captar os seus primeiros clientes e receber honorários de 8 a 100 mil reais por serviço. Nós temos também um segundo tipo de encontro, que são os hot seats de prospecção. Nesses encontros ao vivo, os alunos levam uma questão relacionada a abordagens de clientes, estratégias, nichos rentáveis, quebras de objeções, parcerias lucrativas e tudo mais relacionado à captação de clientes, para que ela seja debatida por mim e pelos outros alunos. É muito bacana, porque todo mundo opina e conseguimos aprender muito uns com os outros. Isso é algo que não está disponível para venda em lugar algum e que somente quem se inscrever nesta turma do Scarta terá acesso. Mas, além disso, os alunos do Scarta contam com uma comunidade exclusiva de alunos, da qual eu participo também. E esse eu considero que é um dos ativos mais importantes do Scarta, porque não há nada mais poderoso para te fazer caminhar numa nova direção do que estar cercado de pessoas que compartilham dos mesmos objetivos que você, que têm as mesmas inseguranças, os mesmos medos e com quem você pode compartilhar as suas dúvidas e dificuldades. E também, é claro, compartilhar aquelas sacadas que certamente você vai descobrir e, mais importante, celebrar as vitórias. Além de ser um ecossistema para você não se sentir sozinho ao longo da sua jornada nesse mercado, na comunidade de alunos, você também terá a oportunidade de fazer network e parcerias e acelerar ainda mais o crescimento do seu negócio de recuperação de créditos tributários. O que foi mais valioso para mim, o Anjo, no Scarta, foi as parcerias que eu fiz, a amizade, a questão do networking ali, de alguns amigos, assim, excepcionais, pessoas que, sabe, estão na mesma vibe, estão querendo crescer, aprender juntos. Então, assim, o Scarta proporcionou isso para mim e eu sou muito grato. Ângelo, teve um aluno, cara, assim, no começo do curso, que ele entrou em contato comigo e ele falou, olha, tem oportunidade no município tal, eu já fiz o levantamento XYZ, a gente só precisa chegar nele. E isso, cara, ali eu vi que o grupo ia ter muito para oferecer, né, pra gente. Então, eu acho que isso não tem preço, cara. Todo network, né, de uma comunidade é bem-vindo e a gente consegue agregar muita coisa ali, né? E tu tem uma rede de apoio, né? Se precisar de uma ajuda, se tiver uma dúvida, e a gente precisa disso, porque a gente sabe que não está sozinho, né? Ou seja, o Scarta te oferece conhecimento somado com prática, apoio e network. Claro que precisa da sua dedicação, como tudo na vida, mas é um método simples e aplicável, porque eu mesmo já apliquei e continuo aplicando na minha empresa, com as aulas, com o passo a passo, com o meu acompanhamento e com a ajuda da comunidade. Você tem absolutamente tudo o que você precisa para iniciar e escalar o seu negócio de recuperação tributária administrativa.
Ou seja, no Scarta você vai aprender como identificar potenciais clientes perto de você, quais são os regimes tributários, classificações de tributos e principais documentos fiscais, tudo sobre as principais oportunidades de recuperação tributária administrativa aplicáveis a pessoas jurídicas e físicas, como prospectar clientes de forma online e offline, como fechar contratos de recuperação tributária com valores altos, como executar os serviços de recuperação tributária, seja de forma manual ou por meio de sistema, como escalar o seu faturamento com novos serviços. Galera, na boa, não tem como não dar certo. Simplesmente não tem como. É um cavalo selado que está passando na sua frente e que não vai passar de novo. Mais fácil do que isso não existe. Então você não tem nenhuma desculpa para não começar a oferecer o serviço de recuperação tributária administrativa e começar a faturar altos honorários com tudo isso que eu falei agora. Eu quero aproveitar para responder a uma dúvida muito comum, que é a seguinte: o treinamento Scarta emite certificado? E a resposta é sim. O certificado é emitido após a conclusão do treinamento para você que considera importante ter uma qualificação prática para o seu currículo e mostrar que é um advogado especializado na recuperação tributária administrativa. Para conseguir esse certificado, basta concluir as aulas da plataforma e emitir dentro dela mesma, tá bom? Mas o que eu quero mesmo é garantir que você tenha resultados e por isso a gente não para por aqui. Eu preparei todos que se inscreverem nessa nova turma 5 bônus exclusivos para acelerar brutalmente a sua jornada. Vamos lá? O primeiro bônus é algo que eu pensei como forma de aumentar as chances dos alunos fecharem contratos de recuperação tributária, principalmente aqueles que estão começando na advocacia e que não têm resultados nem autoridade e que por isso podem ter maiores dificuldades de fechar com seus primeiros clientes. Porque eu acho que a parte mais difícil quando a gente caminha numa nova direção é conseguir os primeiros resultados, é destravar. Depois que você consegue captar o seu primeiro cliente, começa a acreditar mais em você e aí a coisa flui. Você consegue resultados e outros clientes vêm na sequência por indicação. Eu decidi oferecer para todos os alunos dessa turma do Scarta a opção de fazer uma parceria com o meu escritório de recuperação tributária, a XP Compliance, para que nós façamos a recuperação do crédito para você e sejamos totalmente responsáveis por todo o processo. Com isso, você não se preocupa com a execução da recuperação tributária e ainda pode se apresentar na reunião que você tiver com o seu potencial cliente, como se você fosse o meu sócio. E você vai poder dar como referência para o seu cliente a nossa autoridade e os nossos resultados. Eu duvido você não fechar um contrato de recuperação tributária se você disser que é parceiro da XP Compliance. Agora vem a melhor parte, presta atenção. Nos 5 primeiros contratos de recuperação tributária do Simples Nacional que a gente executar para você, eu vou te repassar 50% dos honorários. Isso simplesmente não existe no mercado. É uma oportunidade incrível que você não pode perder. Então, se você está pensando assim, Ângelo, eu me sinto inseguro para executar a recuperação tributária, não tem problema. Você pode fazer uma parceria com a minha empresa, XP Compliance, que nós executaremos o serviço para você e você ainda recebe 50% dos honorários dos serviços do Simples Nacional. Simples assim. O segundo bônus é a caixa de ferramentas da recuperação tributária. Claro, com modelos de contratos prontos para que você possa utilizar no seu negócio de recuperação tributária e acelerar os seus resultados. Modelo de termo de confidencialidade na divulgação, modelo de proposta comercial, modelo de contrato, modelo de termo de parceria, modelo de carta de autorização para compensação de créditos, etc. O terceiro bônus são benefícios, vários benefícios de produtos parceiros que vão acelerar os seus resultados e que, somados, representam uma economia de mais de R$10 mil aos alunos do Scarta. Tem, por exemplo, acesso gratuito ao módulo de estudante do software e auditoria, que é o que nós recomendamos para fazer a apuração dos créditos a serem recuperados. No módulo estudante, você vai conseguir se familiarizar com a ferramenta e, inclusive, recuperar até 3 competências para quantos clientes você quiser, sem ter que pagar nada por isso. Depois, se você quiser contratar uma assinatura para ter direito a mais competências, você, como nosso aluno, terá direito a um desconto de 20%. Essa ferramenta vai fazer com que a execução da recuperação se torne muito mais fácil. Inclusive, dentro do Scarta, tem uma aula do próprio Fred, fundador do Auditoria, explicando como usar essa ferramenta, tá bom? Tem também desconto
no Extrator Jurídico, no Turivius, Inovajuris, CIEG e a DVBox. O quarto bônus é o acesso à Masterclass, com professores convidados sobre assuntos complementares do universo tributário. Temos aulas sobre execuções fiscais com a professora Jamile Moté, sobre SPED de CTF e PERDCOMP com o professor Elcio Giotto, sobre oportunidades de planejamento tributário com a professora Natália Lisboa, como montar um SDR, que é a equipe de pré-venda, com a fundadora do SDR Águia, Alessandra, sobre todas as funcionalidades do Auditoria com o próprio fundador, o meu querido amigo Fred. E ainda tem o quinto bônus, que é o desafio do seu primeiro contrato em até 60 dias, que é para acabar de uma vez com todas com a sua desculpa de deixar para depois o início na recuperação tributária e te forçar a colocar a mão na massa. Esse desafio vai seguir o plano de ação que eu vou mostrar para você aqui agora e que eu vou compartilhar nos grupos de WhatsApp. Mas lembrando que esse material estará protegido com uma senha de 3 partes e que a terceira parte será dita no final dessa aula. Esse plano de ação estará dividido em 3 fases. A fase da preparação, a fase da captação em si e a fase da pós-captação. E quais são as ações que você irá fazer na fase 1? O primeiro passo é organizar uma rotina para se dedicar pelo menos 1 hora por dia a tarefas do desafio. Depois, vocês terão que começar a trabalhar a autoridade de vocês, preparando as suas redes sociais para os clientes. Porque quando você faz uma abordagem, é normal o cliente querer dar uma pesquisada para ver quem é você e é você que precisa ter algo para mostrar para ele. Se o teu perfil só tem foto de família, amigos, pet, comida, você caindo na gandaia, cria outro institucional no qual você possa se apresentar como especialista em recuperação de créditos tributários. Quem entrar para o Scarta poderá assistir os módulos específicos de Facebook e Instagram para negócios, no qual está tudo muito bem explicado e você vai saber exatamente o que fazer. O ideal é que você consiga criar um site também, e dá para fazer isso pagando bem pouquinho pelo Canva, mas isso é opcional. Depois de arrumar a casa, você vai começar a listar todos os seus contatos que podem te indicar um cliente pessoa jurídica. Pense em toda a sua rede de relacionamentos, dos seus colegas de faculdade, parentes, conhecidos, todo mundo que trabalha numa empresa ou que conhece algum empresário. A partir daí, você vai pedir para eles nomes de empresas que você pode abordar. Se não sair muita coisa daí, usa as ferramentas que eu disponibilizei na aula 1 e mapeie as empresas que estão perto de você. O ideal é você fazer uma lista de pelo menos 30 empresas para abordar, ok? Depois disso, você fará um mapeamento dessas empresas. Vai colher o máximo de informações que você puder. Nome empresarial, CNPJ, se essa empresa está no Simples ou não, se a empresa já fez ou não recuperação tributária administrativa. Isso tudo você consegue ver com as ferramentas que eu te passar no checklist. Então fica até o final para pegar a terceira parte da senha, tá bom? Em paralelo a essa listagem e mapeamento, você vai estudar para dominar a recuperação de PIS/COFINS monofásicos. Quem não é aluno, corre para rever a aula 2 dessa série, onde eu explico essa oportunidade de recuperação e fica no ar só até domingo. Então, é bom que você não perca. Estuda também material complementar da aula que eu disponibilizei nos grupos de WhatsApp, tá bom? Quem for aluno do Scarta vai assistir às aulas específicas sobre essa oportunidade e acessar os guias e checklists. E aí, você já vai começar a pensar em como vai querer executar essa oportunidade, se por conta própria ou por meio de uma parceria. Se você for fechar com um parceiro, já tem que pensar numa minuta de contrato de parceria. Mas se você for nosso aluno, você pode usar a minuta que eu disponibilizo no módulo de bônus. Se você for aluno, também você vai poder fazer uma parceria com algum outro aluno ou mesmo com a XP Compliance, recebendo 50% dos honorários. Uma condição muito mais favorável do que o mercado oferece. Você vai precisar também elaborar uma apresentação sua e nela você vai destacar quem é você, o que você faz, os resultados que você já teve, quais serviços você presta e como que o seu cliente pode te achar. Você pode fazer isso no PowerPoint ou no Canva, que são 2 ferramentas que eu recomendo. Para quem é aluno do Scarta, a gente, é claro, facilita as coisas, porque tem tudo mastigadinho lá para você usar. Se optar por fechar uma parceria, você pode usar a apresentação do seu parceiro também, como a XP Compliance. E isso é ótimo para quem está muito verde ainda e não tem nem resultados, nem autoridade para mostrar para o cliente. Nessa fase, você vai também preparar a minuta da proposta comercial e a minuta do contrato de prestação dos serviços de recuperação tributária administrativa. Lembre-se que quanto mais profissional você for nesses aspectos, mais credibilidade você vai passar para o seu cliente e maiores serão as chances dele fechar com você.
Todas essas minutas você encontra dentro do Scarta, mastigadinho para você. Mas você também pode usar as minutas que o seu parceiro já tenha. Olha, tudo isso aqui que vocês vão fazer nessa primeira fase, que dura mais ou menos 30 dias, é um compromisso de vocês com vocês mesmos, porque eu não vou estar te acompanhando, a não ser que você se torne meu aluno. Se você for meu aluno, aí sim, a gente vai ficar em cima, te estimulando a fazer tudo, e tendo, é claro, um ambiente no qual várias outras pessoas estão fazendo o mesmo que você. Tudo fica mais fácil. Mas se você resolver fazer por conta própria, fica ligado que você vai ter que ter uma disciplina para cumprir tudo que está sendo proposto, porque ninguém estará do seu lado para te orientar, te estimular, pegar na sua mão e fazer você realizar as tarefas. Na segunda fase, a gente vai começar o nosso funil de captação. A gente já terá os clientes mapeados e vai partir para as ligações e envios de e-mails para conseguir agendar as reuniões. E você tem que criar um roteiro para fazer essas ligações e scripts para os e-mails, não é mesmo? Mas se você for aluno do Scarta, adivinha? Você encontra esses roteiros e scripts todos prontos para você. Mamão com açúcar. Se você não conseguir agendar uma reunião, o ideal é fazer um debriefing, uma análise do que pode ter dado errado para que você possa melhorar na próxima tentativa. Os alunos do Scarta podem usar a comunidade ou o hot seat para ter esse feedback. Antes da reunião, vocês devem preparar e ensaiar um roteiro para que tudo saia perfeito. Os alunos do Scarta vão pegar o roteiro que nós já disponibilizamos lá, tudo prontinho, para já utilizar. Na reunião, você vai enviar ao cliente a apresentação que você já tinha preparado e, se tudo correr bem, solicitar a ele os documentos necessários para você fazer o levantamento do crédito que ele tem a recuperar. Esse checklist de documentos também é disponibilizado dentro do Scarta para os alunos. Assim que o cliente te der acesso aos documentos, você vai fazer o levantamento do crédito. Nessa etapa, quem for o nosso aluno terá todo o suporte para realizar essa tarefa. Depois que você apresentar o levantamento dos créditos, você vai apresentar uma proposta comercial e usar os gatilhos mentais para quebrar eventuais objeções dos clientes. E quem for o nosso aluno, é claro, vai encontrar um módulo específico sobre gatilhos mentais dentro do Scarta, além da minuta da proposta comercial e do contrato. Além disso, pode pedir feedbacks da sua abordagem na comunidade ou mesmo tirar dúvidas comigo. O cliente dando ok, você envia a minuta do contrato e isso tudo por meio digital, tá bom? Nada de enviar PDF por e-mail para ele imprimir e assinar, esse tempo passou. Então, nesses primeiros 60 dias, você já terá fechado o seu primeiro contrato, mas não para por aí, porque tem ainda a terceira fase. Na terceira fase, você focará no pós-venda, no onboarding do cliente, numa entrega de excelência, com foco na geração de novos serviços. Você aprenderá os passos da recuperação para poder passar ao seu cliente todas as informações, quanto tempo demora, como ele vai receber o valor a ser recuperado, como e quando você vai receber os seus honorários, tudo muito bem explicado para dar tranquilidade e transparência para o seu cliente. E se você não fechou uma parceria para executar a recuperação, vai ter que aprender a executar os serviços usando o Excel ou e-auditoria. Nem preciso dizer que no Scarta você encontra módulos específicos sobre a execução dos serviços usando tanto Excel como e-auditoria, né? E pode também usar nossa comunidade para tirar suas dúvidas. E ainda, você pode contratar a auditoria com um desconto de 20%. É muito bom isso. Uma vez que o cliente receba o dinheiro da recuperação, você vai oferecer para ele outras oportunidades de recuperação ou outros serviços jurídicos, serviços seus ou de seus parceiros. Também pode pedir para ele te indicar para outros clientes. Eu mostrei aqui tudo o que você precisa fazer para começar na recuperação tributária e fechar o seu primeiro contrato em até 60 dias. Mas, ainda assim, muitos vão continuar no quentinho da sua zona de conforto, eu não tenho dúvida, fazendo as mesmas coisas e tendo os mesmos resultados. Na maior parte das vezes, o segredo para o sucesso não está apenas no acesso à informação, e sim na tomada de decisão, na execução. Pessoas falham em tomar decisões, pessoas falham em agir. Por isso, no Scarta, nós não trazemos apenas conhecimento, nós trazemos uma rede de apoio e facilitamos as coisas para você, para que você não tenha desculpas para não agir. É um sistema à prova de falhas. E no desafio, a gente te dá dia e hora para começar. Essa é uma forma de fazer com que você não fique procrastinando para começar. E quando você vê muitas pessoas caminhando na mesma direção que você, isso vai te dar um ânimo enorme, vai te fazer sair da inércia e entrar em movimento. Mas
não qualquer movimento. Você vai fazer uma ação direcionada. E essa ação direcionada vai te trazer resultados. E ao longo do desafio, você terá encontros ao vivo para tirar as suas dúvidas, para você não travar no meio do caminho, entendeu? Você pode também estar pensando, mas eu não vou ter tempo para me dedicar e aprender as oportunidades de recuperação tributária, nem de participar do evento. Eu te falo que ter tempo é uma questão de prioridade. Ou você elenca as suas prioridades, ou alguém vai fazer isso por você. Se você não gosta dos seus resultados atuais, coloque como prioridade tentar algo novo, algo que comprovadamente funcione. Agora, você deve estar se perguntando, Ângelo, quanto é que custa garantir uma vaga no Scarta? Eu preciso te falar que um treinamento assim, tão completo, não é algo barato não de se construir. Eu vi pela pesquisa que você respondeu que muitos de vocês já fizeram um curso de pós-graduação. O Scarta entrega muito mais que esses cursos que existem por aí e que, em sua maioria, só focam na teoria. Não te preparam de verdade para captar os seus próprios clientes e atuar com segurança na recuperação tributária. Isso sem falar nos bônus que eu ofereço e que sozinhos já valem milhares de reais. Existem muitos cursos por aí que só entregam um login e uma senha, mas esse realmente não é o meu foco. Eu vou te dar um acompanhamento pessoal, direto comigo. Entrar no Scarta será um investimento que você estará fazendo na sua carreira e você conseguirá recuperar esse investimento em muito pouco tempo. Lembra que eu mostrei que as empresas do Simples Nacional têm entre 30 a 150 mil reais de créditos a recuperar e que os honorários para essa faixa de créditos giram em torno de 35% a 30%? Digamos que você queira ter o menor esforço possível a fazer uma parceria, por exemplo, com a XP Compliance, para executar esse serviço. No pior dos cenários, o contrato de honorário será de 9 mil reais e você vai ficar com 4.500 reais para você. E isso com apenas um contrato. E o melhor, você poderá replicar isso para os próximos clientes e fechar honorários ainda maiores. Honorários que podem ser de 20, de 30, 50, 100 mil reais. Honorários que você receberá em até 60 dias. É o melhor investimento que você pode fazer em você, na sua advocacia. E como tudo na vida, esse investimento tem um custo. Mas eu quero ajudar. Eu quero ajudar você que chegou até aqui na aula 3, porque isso mostra que você está comprometido em levar a sua advocacia para o próximo nível de faturamento. E por isso eu darei alguns super presentes para os primeiros que garantirem as suas vagas no Scarta. Quem se inscrever até as 23h59 de segunda-feira agora vai ganhar um guia de como abrir o seu escritório de recuperação tributária, com aulas que explicam desde o KNAI que você deve usar, como montar a sua estrutura, como formar e treinar uma equipe e as ferramentas de gestão que eu uso na XP Compliance para você usar na sua empresa também. Eu tenho certeza que mesmo que você comece na recuperação tributária em parceria com a XP Compliance, depois dos primeiros serviços, você estará se sentindo seguro para trilhar o seu próprio caminho. E nessa hora, se posicionar como uma empresa de recuperação tributária, em vez de doutor fulano de tal, que por si só já vai passar muito mais segurança e autoridade para o seu cliente. Pensa comigo, se você está procurando por um serviço e encontra um site de uma empresa que se posiciona como prestadora de determinado serviço, automaticamente você já assume que aquela empresa tem experiência nesse mercado. Não é verdade? Diferentemente de encontrar o nome de uma pessoa física. E, mesmo que você já tenha um escritório de advocacia, montar um escritório de recuperação tributária com um CNPJ separado te dará mais liberdade para prospectar clientes, porque você não vai mais precisar observar as restrições impostas pela OAB. Então, em algum momento, será importante você abrir o seu próprio CNPJ e você já saberá como fazer isso nesse guia que preparamos com muito carinho para você. Quem se inscrever até terça-feira ganhará um curso sobre gestão de passivos, um outro serviço que você pode oferecer para as empresas que têm débitos em aberto perante o fisco, para alavancar ainda mais os seus resultados. Além disso, os 5 primeiros inscritos ganharão o livro Empreendedorismo Tributário, escrito pelo meu querido Fred Amaral, aqui fundador do Auditoria, e que está esgotado. Esses são os últimos exemplares e que o Fred cedeu para os 5 primeiros alunos da nova turma do Scarta. Isso aqui vale ouro. 10 primeiros inscritos, consultoria online de pitch de conversão comigo. A gente vai simular uma reunião entre você e o cliente que você queira atender. Você vai fazer a sua apresentação comercial
e eu te darei um feedback. Farei ajustes, darei sugestões, é claro, naquilo que eu achar que pode ser melhorado ou algo que deva ser acrescentado. Então, recapitulando tudo que você vai receber ao entrar no Scarta, se você for um dos primeiros a se inscrever. Você receberá um treinamento com aulas gravadas, acompanhamento pessoal meu, monitoria, encontros ao vivo, hot seats de prospecção, grupo de alunos, parceria com a XP Compliance, modelos de documentos, benefícios no Auditoria e em outros parceiros, masterclass com convidados, desafio seu primeiro cliente em 60 dias, guia para abrir seu escritório de recuperação de créditos tributários, curso sobre gestão de passivos e olha, minha equipe acha que eu fiquei maluco, porque ainda terá um bônus surpresa que eu nunca ofereci antes e que provavelmente eu nunca mais vou oferecer e que eu vou revelar apenas no domingo. Mas, afinal, qual é o valor do Scarta, Ângelo? Eu vou direto ao ponto. O valor que você precisaria investir para participar do Scarta seria de R$ 2.997. Mas nós faremos uma oferta especial para a última turma do ano do Scarta. E quem garantir a vaga no primeiro lote dessa turma vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 169 ou R$ 1.697 à vista. Ou seja, terá um desconto de R$ 1.300 sobre o preço normal. Quem acompanhou as edições anteriores do Desafio Seu Maior Faturamento na Advocacia sabe que esse é um valor que nós nunca oferecemos antes e não iremos oferecer de novo. É uma oferta de Black Friday, tá bom? O nosso presente de Natal para vocês. Não sabemos quando abriremos uma nova turma do Scarta, mas existe uma única certeza. O valor será com certeza maior. E com um único cliente, sem precisar se preocupar em como prospectar ou executar o serviço, você consegue recuperar todo o valor investido e ainda coloca mais de R$ 2.500 no seu bolso. E ainda terá todo o conhecimento que vai te permitir fechar mais e mais contratos. Gente, isso não existe. É pegar ou largar. Então, se por acaso você estiver sem dinheiro para pagar o treinamento, pode pedir emprestado para alguém sem culpa alguma. Porque se você aproveitar a oportunidade que eu estou te dando agora, você conseguirá recuperar o investimento em pouquíssimo tempo, você vai pagar quem confiou em você e ainda vai colocar dinheiro no seu bolso. Aí você pode estar se perguntando, mas são muitas pessoas interessadas. Como é que eu vou garantir uma dessas vagas e concorrer a esses super presentes? Eu criei uma forma de aumentar as suas chances de ser um dos primeiros inscritos. Para isso, eu criei um grupo de super interessados no WhatsApp mesmo, onde eu vou enviar o link de compra um pouco antes do que o público geral. Mas atenção, esse grupo não é o mesmo grupo do evento, é um grupo diferente, onde apenas quem está comprometido em fazer a inscrição no curso na segunda-feira deve entrar. Esse grupo é a única chance de garantir uma das vagas e concorrer a esses presentes incríveis. Para entrar nesse grupo, basta clicar no link que está aqui embaixo dessa aula ou na descrição desse vídeo e você será redirecionado para esse novo grupo. Mas mesmo com todos esses benefícios, é possível que você ainda esteja inseguro, principalmente se você não me conhecia antes. Afinal, apesar de eu ser uma autoridade, pequena autoridade, no mundo da recuperação tributária, ser parceiro dos grandes players de mercado, ser convidado para palestrar nos grandes eventos no setor, eu sou relativamente novo nas redes sociais. Meu canal no YouTube ainda tem pouco conteúdo, então é normal que você se pergunte, afinal de contas, quem é esse tal de Ângelo Pessini? Será que tudo o que ele está falando é verdade? E por isso, você terá 7 dias para acessar o Scarta, assistir todas as aulas que você quiser e decidir se é ou não é para você. Se dentro desses 7 dias você não gostar da metodologia, não gostar do meu jeito de explicar as coisas, ou sei lá, por qualquer outro motivo, você achar que não é para você, eu te devolvo 100% do seu dinheiro e não vou te fazer nenhum tipo de pergunta, tá bom? Basta mandar um e-mail. Eu não tenho qualquer problema em te dar essas garantias e tirar todo o risco das suas costas e colocar nas minhas costas, porque no treinamento Scarta eu vou te ensinar exatamente as mesmas técnicas, checklist, passo a passo, que eu aplico no meu negócio de recuperação tributária administrativa e que me fez crescer na advocacia e captar múltiplos clientes. Então, a única chance de você não ter resultados é se você não seguir o passo a passo que eu desenhei especialmente para você. Agora olha, para te dar um atendimento pessoal, com qualidade e responder cada uma das suas dúvidas, eu não consigo atender tanta gente assim ao mesmo tempo.
E aí, esgotando o meu limite de atendimento, eu precisarei fechar as inscrições, tá bom? Pois eu tenho como meta que você tenha resultados. Eu só vou conseguir te acompanhar perto se eu tiver um número definido de alunos. Por isso, as chances das vagas acabarem logo são muito grandes. Então, se você estiver realmente interessado em ser meu aluno, em ter o meu acompanhamento, entre imediatamente no grupo dos super interessados e se prepara que na segunda-feira eu vou mandar o link da página de inscrição, todas as explicações que você precisa para garantir a sua vaga. Eu sou muito sincero em tudo que eu faço e por isso eu te digo que provavelmente eu abrirei novas turmas do Scarta daqui a algum tempo, mas com certeza não será pelo mesmo valor, nem contará com esses mesmos bônus que eu estou te oferecendo agora. Então, se você quer aproveitar o desconto de R$ 1.300 da nossa oferta especial de Black Friday e os presentes especiais que eu preparei para os primeiros inscritos, não deixe para depois e entra agora no grupo de super interessados, para você conseguir ser um dos primeiros a se inscrever. Depois de tudo que você viu aqui, você tem 3 opções. A primeira é fingir que nada aconteceu, fingir que você não viu nada, virar uma avestruz, colocar a cabeça na terra e achar que isso não é para você. Mas lá no fundo você vai saber que você teve uma oportunidade real de mudar a sua advocacia e desperdiçou. E não vai mais poder culpar o mundo por não conseguir realizar os seus sonhos. Muitas vezes o que nos falta é oportunidade, mas muitas vezes nos falta coragem. Se dê essa oportunidade. Essa decisão não é sobre o Scarta, é sobre você, sobre as suas escolhas. O mercado está cheio de profissionais menos capacitados que você, tendo resultados melhores que os seus. E sabe por quê? Porque eles ousam mais. Eu já estive aí no seu lugar há 8 anos e tomei uma decisão que mudou completamente a minha advocacia, para me tornar parceiro de uma empresa de recuperação tributária que tinha um processo confuso, engessado e não oferecia nem um décimo do que o Scarta oferece. Eu precisei investir 20 vezes mais do que você está precisando investir agora para entrar no Scarta. E ainda assim, valeu cada centavo, porque abriu as portas para mim, para uma advocacia que eu nem sabia que existia. E aí eu te pergunto, você está satisfeito com o seu faturamento atual na advocacia? Se você não está, você tem um plano B para faturar mais? Para ter uma qualidade de vida melhor? Se você não fizer nada, você vai ficar no mesmo lugar, não tem jeito. Opção 2, tentar fazer sozinho. Mas as chances são de que você vai errar em alguma etapa. E isso pode te fazer perder tempo. E perder tempo é perder dinheiro. Custa dinheiro. Isso atrasa o seu sonho. Ficar fora de um ambiente que vai te dar o direcionamento e te manter em movimento pode sair muito mais caro do que entrar no Scarta. Opção 3 é você entrar no treinamento Scarta e deixar eu te ajudar a alcançar o seu maior faturamento na advocacia. Você vai me ter pegando na sua mão e você vai fazer parte de um ecossistema voltado para o seu crescimento e vai poder participar do desafio tendo dezenas de outros advogados participando junto com você, criando um movimento e aumentando drasticamente a sua probabilidade de sucesso. Eu vou abrir as inscrições para o treinamento Scarta na próxima segunda-feira, às 19 horas, no grupo de pré-matrícula e às 19h30 para os demais grupos. Então, se você estiver realmente interessado em ser meu aluno e ter o meu acompanhamento e também a chance de ganhar o livro Empreendedorismo Tributário e a consultoria de pitch de conversão comigo, não deixa de entrar no grupo de pré-matrícula para aumentar a sua chance de garantir uma vaga com esses presentes limitados. Mas, independentemente de você entrar ou não no treinamento Scarta na segunda-feira, eu gostaria de agradecer a sua presença e participação e que tenha aproveitado todo o conteúdo e conhecimento que eu trouxe aqui para você. Como prometido, a terceira parte da senha para desbloquear o checklist é essa oportunidade, como aparece aqui na tela. Tudo junto em maiúsculo. Pela sua atenção, muito obrigado. Até segunda. Você entrou no Scarta. Quanto tempo levou para fechar o primeiro contrato? Deve ter dado aí 20 dias, 30 dias talvez. Sim, hoje eu enxergo que a advocacia não é mais tão limitada como eu pensava, né? Que eu vou conseguir atingir determinado padrão financeiro que antes talvez não fosse, né? Ou antes talvez eu não enxergasse, né? O Scarta realmente tirou a venda dos meus olhos para que eu pudesse estar enxergando, né? Identificando isso. Consegue enxergar que dá para passar, sabe? A gente está sempre aqui e aí veio o Scarta e aí eu cheguei, consigo chegar e passar, sabe?
e sabendo o que eu tenho que fazer para chegar lá, né? Não só visualizar, mas saber o que fazer para chegar naquele ponto em específico, atingir aquela meta em específico. Já tem toda essa questão da técnica, né? Tanto da parte de prospecção, quanto da ideia, né? De buscar um link com aquele outro parceiro, né? Dentre outras coisas que a gente consegue agregar aí só pelo fato de ter participado desse curso, né? Do ecossistema, dos participantes ali no grupo também. Garanto, se todas as ferramentas forem utilizadas da maneira que são transmitidas, pode ter certeza que o sucesso é certo. Não tenho dúvidas disso. Tem uma meta específica aqui, até dezembro, né, de faturar aí 200 mil. Estou em busca disso. E tenho certeza que eu vou alcançar. Ainda que eu não alcance, eu vou chegar perto, porque a gente está no oceano azul, né? A gente consegue alcançar algo maior aí. Acredito que dá para fazer milhão, cara. Sou servidor público, né? Tenho o meu emprego aqui, CLT de 40 horas, mas nas horas vagas aí, cada vez mais eu tenho escalado aí no tributário. Tá dando 4 meses agora que eu comecei a fazer isso. Eu já tenho de créditos identificados, né? Valores atualizados, aproximadamente 180 mil reais. Cobrando 30% lá no êxito. Mês passado eu recebi um serviço que eu fiz em 2 horas, o que eu ganho no mês inteiro, mais até, né? E as perspectivas para os próximos meses, assim, eu vou começar a ver a diferença, né? Eu já estou começando a realizar parte dos meus sonhos, né? Programar pelo menos. Eu sempre tive o sonho de morar sozinho. E assim, eu pensava só que no dia que eu passasse no concurso, eu ia para uma outra cidade, lá eu ia viver a vida que eu sempre sonhei. E eu jamais imaginava que eu ia estar dentro da minha cidade, com os meus familiares e amigos, numa perspectiva muito maior. Hoje eu não quero mais nem saber de concurso. Hoje eu vejo concurso, ganha quanto, né? 30 mil reais por mês, que legal. Isso aí eu posso conseguir num trabalho só. E hoje, o que eu vislumbro, pra mim, é uma coisa que não, mas nem nos meus melhores sonhos eu imaginava. Há 6 meses atrás eu não sabia nada disso. Eu jamais imaginei eu dentro no computador, na minha casa à noite, 7 horas da noite, escutando uma música numa boa, fazendo lá um processo de INSS de 50 mil reais. Nunca passou isso pela minha cabeça. Nunca. Tudo que aconteceu desde março pra cá, que eu comecei a entrar nesse mundo, hoje a minha vida tem um outro sentido.